igreja. Vocês estão bem, gente? Tome seu assento, por gentileza. Que bom estarmos aqui mais uma vez. E não trata-se de culto nas quartas-feiras, mas é a escola da palavra. O que é importante, né? Se você perguntasse a um pássaro o que é importante, quais das asas dele seriam mais importantes, ele diria que as duas, não é mesmo? Uma igreja, ela não pode faltar a palavra, no estudo da palavra, e também não pode faltar a oração. Amém? Então a igreja, para que ela possa alçar voos e ela possa cumprir o propósito de Jesus aqui nessa terra, é necessário a palavra. A palavra, como vocês sabem, é uma pessoa. Amém, irmãos? Então diga: a palavra é uma pessoa. A saber, a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é a palavra. Este livro que nós carregamos aqui, que nós chamamos de Bíblia, ele contém a palavra, mas ele por si só não é a palavra de Deus, mas contém a revelação da pessoa bendita de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre Jesus, que é antes de toda a criação. Eu gostaria que você, como você sabe, é uma escola, anotasse. Não precisa você anotar tudo que eu vou falar aqui, fica inviável até, né? Mas que você possa anotar os principais pontos para que você depois venha estudar em casa. E quando você ouve e anota, fica mais fácil de você memorizar e aprender. Então, a didática, tá bom? Nós vamos ler aqui um texto que está na carta do apóstolo Paulo, que escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, vamos ler até o versículo de número 21. Nós estamos nesta nova série de mensagens, de estudos da palavra, e dentro deste primeiro módulo, nós estamos já na segunda aula. Cristo é anterior a todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, e também Ele é anterior à criação. Então, a eternidade de Cristo. Cristo é eterno. Então, procura aí Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Glória a Deus. Depois você pode assistir no YouTube também, irmão, esta aula. Amém? Está lá gravada, está tudo certo aí, né? Sonoplastia, está transmitindo. Glória a Deus. Então você pode ir lá no YouTube, no canal do pastor Rafael Reis, e você assistir novamente esta aula aqui. Tem outras lá, e as mensagens do domingo também ficam todas lá. Importante você se inscrever no canal da igreja, para que nós possamos transmitir direto pelo canal da comunidade. Estamos fazendo pelo meu, porque, pasme os senhores, ainda nós não atingimos o número suficiente para liberar a ferramenta de transmissão ao vivo. E nós queremos transmitir ao vivo, né, irmão? É uma coisa tão simples de se fazer, é ir lá e começar, né, se inscrever no canal. Mas, enfim, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, né? Que nem diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, né? E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, então. Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Olha o que diz o texto. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o primogênito do quê? Bem alto, do quê? Primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele
e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Glórias a Deus por isso. Irmãos, então aqui Paulo escreve e trazendo o princípio de que Jesus, o Cristo, ele não teve início no ventre de Maria. Como muitas pessoas imaginam erroneamente que Jesus teve um princípio no ventre de Maria, ou Jesus começou em Mateus capítulo de número 1, quando nós entendemos assim, fica incompleta a restauração do homem. E muitas prisões espirituais se dá por conta de as pessoas não conhecerem a eternidade do Cristo. Olha aqui para mim. Jesus, homem, quem morreu na cruz não foi Deus. Deus não pode morrer. Quem morreu na cruz foi um homem. Olha o que diz o texto bíblico. Se pelo pecado de um homem, se pelo erro de um homem entrou o pecado no mundo, também, através de um sacrifício de um único homem, foi retirado. Então, quem pecou foi um homem. E para que este pecado fosse expiado, necessário era também que fosse através de um homem. Só que Cristo não é o sobrenome de Jesus, como muitos pensam. Parece uma coisa simples e óbvia de estar se falando, mas é preciso nós falarmos aqui. Isso aqui é uma escola. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Jesus é o nome do homem. Cristo significa o Messias, o ungido, o rei. Então, logo nós estamos falando aqui também de Cristo, a eternidade do mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo começa a dizer, onde nós lemos, o capítulo de número 15, ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, vírgula. Deus é invisível. Ninguém nunca viu a Deus. Nós nunca veremos a Deus. Deus é uma luz inacessível. Nós não conseguiríamos compreender Deus se não fosse pela imagem exata de Jesus o Cristo. Olha o que diz o texto, o qual é a imagem do Deus invisível. Então Deus é invisível. Agora vem uma palavra aqui que eu preciso abrir para vocês, você está com a Bíblia aberta aí, você me acompanha. Olha o que o versículo 15 diz, o primogênito o primogênito de toda a criação. Esta palavra primogênito não significa que ele foi o primeiro ser a ser criado. Não poderia ser criado porque após o versículo de número 16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas. Se ele fosse o primeiro a ser criado, como que ele também criaria todas as coisas? Ele não é o primogênito no sentido de ser o primeiro da criação, mas ele é conhecido como primogênito de Deus, e eu vou dar alguns exemplos para você entender aqui, daquele que tem a preeminência, daquele que tem toda a excelência. Exemplo disso, lá em Lucas capítulo de número 2 e o versículo 7, está dizendo, Jesus é o primogênito de Maria. Não é nesse sentido de ser o primogênito de Maria que está falando a respeito disso. Lá em Salmo de número 89, versículo 27, também está escrito, também o farei meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Está falando de Davi. Davi não era o primeiro filho de Jessé. Davi estava longe disso, ele era um dos mais novos. Mas todavia, lá no Salmo de número 89, versículo de número 7, está dizendo que Davi, eu farei de Davi o meu primogênito, o mais elevado. Ok? Para vocês entenderem aqui. Então Davi não foi o primeiro filho de Jessé.
ele era quase um dos mais novos, não é mesmo? Mas, né, chamado assim de primogênito, por quê? Porque a ele concede a posição de supremacia, de poder, de excelência. Dentre todos os irmãos de Jessé, ele é o primogênito, quer dizer, o príncipe, o primeiro. Vocês estão conseguindo entender? Então, a respeito de Jesus, é a mesmíssima coisa. Em Êxodo, capítulo de número 4, versículo 22, está escrito: Israel, meu filho, é o meu primogênito. Israel não foi a primeira nação que Deus criou aqui na terra. Todavia, Deus chama Israel de seu primogênito. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês entendam que aqui algumas pessoas fazem uma confusão dizendo que Jesus foi a primeira criatura que Deus criou. Não, Deus não criou. Quem criou todas as coisas foi Jesus, através de Jesus, por ele e nele. E olha o que diz o texto, que nós vamos chegar lá. Nele subsistem todas as coisas. Então ele é anterior a tudo isso aqui. Escreva aí: Cristo é anterior a todas as coisas. Anote isso. Cristo é anterior a todas as coisas. Lá no versículo de número 17, nós vamos encontrar o que Paulo escreve, e ele teve uma magnífica revelação a respeito da pessoa de Jesus, o Cristo, e ele diz no versículo de número 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Não é subexistem, é subsistem, com S. O que significa esta palavra subsistem? Nós já vamos chegar lá. Antes, deixa eu falar com você aqui. Lá em João, no capítulo de número 1, do versículo 1 ao 3, olha o que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Segue o texto dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês conseguem entender que Jesus é anterior a tudo? Quando você começa a ler Gênesis capítulo de número 1, você vai notar que Deus fala assim: haja luz, haja isso, haja aquilo, pelo poder da palavra. Aquela palavra é o Logos, é a palavra de João capítulo de número 1. O Logos, que é a palavra, que é uma pessoa, a saber, Jesus, é ele que estava criando tudo em Gênesis. E anterior ao Gênesis capítulo de número 1, ele já havia criado todas as coisas visíveis e invisíveis. Se você acompanhou a leitura, está escrito visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Tudo foi criado por intermédio dele. Então ele é anterior a Gênesis capítulo de número 1. Eu só quero abrir aqui para vocês entenderem que em Gênesis, quando Deus fala haja, aquela palavra haja é o Cristo. Aquela palavra haja luz é o Cristo. A palavra foi e criou. Esta palavra é o Cristo de Deus. Esta palavra é o próprio Jesus. Por isso que diz em João capítulo de número 1, e o verbo, ou seja, a palavra, o Logos, que é uma pessoa, se fez carne e habitou entre nós. Olha que magnífico isso aqui. Então Jesus não começa em Mateus 1, e também Jesus não tem um princípio no ventre de Maria. Ele é anterior tudo a isso. E o que tem a ver com isso, pastor? A minha vida no dia a dia, eu estou na labuta, eu estou aqui passando as guerras, as labutas, o que vai me adicionar aqui? Só conhecimento, o que eu vou adquirir com isso? Muitas coisas. Primeiro, a sua identidade. Se Cristo, o Criador de todas as coisas, é anterior a toda a criação, e ninguém nasceu por acaso, porque você foi criado por ele, logo todos os seres humanos que estão aqui nessa terra nasceram com um propósito. Então a primeira situação, a primeira libertação que ocorre quando nós entendemos isso aqui, é que você tem uma identidade nele, não uma identidade biológica aqui dessa terra, mas uma identidade na eternidade. Muda tudo. No final nós vamos ter aqui
para você uma tarefa prática para você levar para casa e fazer, você vai ver que a partir deste momento, dessa aula, a sua vida não será mais a mesma se você praticar e andar agora segundo as Escrituras em Cristo Jesus e não na religião. Muda tudo. Então anote aí, o Logos, isso aqui é para nós aprendermos, é facinho, gente. Logos é o quê? A palavra. O que é o Logos? O Logos é uma pessoa. O verbo que está escrito aí na tua Bíblia, em João 1, é o Logos de Deus. Uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. João, capítulo de número 8, versículo 58, olha que magnífico que Jesus diz. Em João 8, 58. Quando eu for falando, pode pôr no telão aqui, para que os irmãos possam ver, tá? João 8, 58, olha o que está dizendo. Antes que Abraão existisse, vamos lá? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falando para os homens. Os homens perguntam, mas você é novo? Olha a sua idade. E como que antes de Abraão você já era? Ele está falando da eternidade dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que magnífico isso aqui. Hebreus capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Deus fez o universo por meio do Filho e Ele sustenta todas as coisas. A palavra sustentar é a palavra daqui de Colossenses, subsistem. Sustentar. Apocalipse, lá em Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2, está escrito, suas origens são desde os dias da eternidade. Olha que tremendo isso aqui. Apocalipse 22, versículo 13, está dizendo, eu sou o alfa e também o ômega, ou seja, o princípio e também o fim. Isso aqui é Jesus, princípio e fim. É magnífico isso aqui, sim ou não? Porque isso aqui liberta a igreja. O que liberta a igreja? Palavra. A palavra exposta, a palavra ensinada. Quando Jesus quer libertar a igreja, ele começa a levantar pessoas que ensinem a palavra. É só a palavra, Cristo Jesus, quem liberta. Não é uma oração com a mão na sua cabeça que vai produzir libertação. Oração é bom, nós precisamos fazer, mas não é uma oração que eu faço por você que te liberta. O que vai libertar a igreja e curar a igreja é a palavra, a saber, uma pessoa, Jesus o Cristo. Muda tudo o entendimento da igreja. Então ela é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Escreva aí, subsistem por ele. Versículo de número 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que é isso? Significa subsistem, ser mantida por ele, manter unido, conservar, pode escrever, sustentar, manter coeso, junto, unido, preservar da desintegração, fazer permanecer. Então a palavra subsistem por ele é tudo isso aqui, são sinônimos desta única palavra. Então olha que tremendo o que Cristo faz. Ele não apenas, preste atenção, ele não apenas criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, mantém tudo funcionando. É mais extraordinário do que nós imaginamos, porque ele poderia simplesmente criar e deixar no decorrer da natureza, mas não, ele cria e ele continua sustentando, mantendo, deixando unido, não deixando desintegrar-se nenhuma das coisas. Olha, o que eu escrevi aqui, se acaso por uma fração de segundo sequer, uma fração de milésimo de segundo sequer, Jesus deixasse de manter tudo, tudo deixaria de existir em milésimos de segundos. Então Cristo é muito mais do que nós imaginamos, porque Ele não está no céu sem fazer nada, Ele está mantendo todo o universo, e eu acho isso extraordinário,
Porque quando Jesus vai para a cruz, o sacrifício dele aumenta quando nós entendemos isso aqui. Porque lá na cruz, apesar dele estar sendo, ele foi açoitado, coroas de espinhos na sua cabeça, os homens estavam debochando dele, os ladrões, um dos ladrões na cruz também, se tu é o Cristo de Deus, desça daí, tira da cruz, nós vamos crer que tu é o Cristo, salve a ti mesmo, salvou tantos outros, os soldados embaixo zombando. Quando eu entendo isso aqui, nós vamos começar a entender o sacrifício de Cristo, porque lá na cruz, ele não pôde titubear por um milésimo de segundo, porque se ele titubeasse, todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, deixariam de existir. Então ele teve que se manter na cruz, e ainda estar ciente, consciente de que ele é o Cristo, mantendo todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Isso não é extraordinário, irmãos? Não é simplesmente um homem subiu na cruz e morreu por mim e por você. Não é simplesmente um homem que foi para a cruz e disse: eu entrego a minha vida, posso morrer, tudo bem, me mate, eu vou entregar a minha vida. Não, ele teve que sustentar todos os universos criados na cruz. É magnífico isso aqui, irmãos. É extraordinário isso aqui, quando nós entendemos. Olha a importância de eu entender a eternidade de Cristo. O sacrifício dele agora, no teu entendimento, aumentou aí, quantas vezes em potência? Após este conhecimento que você está recebendo aqui. Porque se Jesus murmurasse, porque se Jesus deixasse de manter todas as coisas, em uma fração de segundo desapareceria tudo. E ele está lá apanhando. Você assistiu aí o filme de anos atrás do Mel Gibson, Paixão de Cristo, não é mesmo? Foi 100 vezes pior do que aquilo. As pessoas já ficaram aterrorizadas com o que viram, mas foi 100 vezes, e eu estou colocando baixo, pior do que aquilo. E quando ele estava sendo surrado e humilhado, e coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mesmo naquela situação, ele teve que manter as coisas todo coesas, teve que manter tudo unido no universo, não é na terra não, no universo. Tudo estava sobre ele. Se ele por uma fração de segundo sequer, ele deixasse de manter todas as coisas, apanhando inocentemente, por amor a mim e a você, tudo deixaria de existir em milésimo de segundo. A desintegração de todo o cosmo que nós conhecemos, e não só do cosmo, dos céus invisível, do mundo visível e invisível, deixariam de existir os anjos, deixariam de existir os arcanjos, deixariam de existir os serafins, querubins, deixariam de existir todos os seres, nos céus e na terra. Então olha Jesus, eu quero que você tenha isso em mente, porque isso aqui é uma escola, para você entender um pouquinho do sacrifício de Jesus. Quando ele está lá naquela situação, ele mantendo todas as coisas unidas e existindo. Você entendeu o que é o sacrifício de Cristo? É muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus é o Logos de Deus. O Logos é uma pessoa. Colossenses capítulo de número 1 ainda nós estamos. E o versículo de número 26, mantenha a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o texto: o mistério que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desta glória, deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da... Agora, o que eu estou dizendo para vocês? Melhor, o que a palavra, o que a Bíblia está nos dizendo? Está dizendo que este Cristo, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra, e por ele é mantida, subsistem por ele e através dele. No versículo de número 27 da carta de Paulo aos Colossenses, está dizendo que este mistério que esteve oculto, a saber, Cristo Jesus, em todos os séculos esteve oculto, não significa que não existia, apenas Deus ocultou este mistério, e Paulo escreve a revelação do texto dizendo que este Cristo agora está em vós.
Isso tem que nos tirar do eixo, porque se este Cristo que eu estou falando para vocês, que criou todas as coisas, e todas as coisas são mantidas por ele, está em você, está em mim, então eu não sou uma pessoa comum, irmão. A partir deste entendimento do versículo de número 17, prisões têm que cair por terra. A partir deste versículo de número 27, algemas têm que cair por terra. A partir desse tema, do versículo de número 27, eu não tenho que mudar a minha atitude, a minha natureza tem que ser transformada. Sim ou não? Olha o versículo 27, que esteve oculto em todas as gerações, em todos os séculos, sim ou não? Mas que agora nos foi, digam, estava oculto. Vocês já sabem, mas vale a pena lembrar novamente, que lá em Gênesis, no capítulo de número 2, uma árvore no meio do jardim, essa árvore você sabe que é Cristo Jesus, amém ou não amém? Esta árvore é quem? Cristo. Só que ele é anterior ao jardim. O jardim foi criado por ele. Os anjos foram criados por ele. Quem criou Adão e Eva foi ele. Quem criou a humanidade foi ele. Então veja que Jesus é anterior a tudo isso que nós imaginamos e nós pensamos, na nossa vã filosofia, que Jesus começou em Mateus capítulo número 1. Ou Jesus começou no ventre de Maria. Só que agora Jesus, ele entregou-se a sua vida, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus, e Jesus, está escrito que ele está nos céus intercedendo por nós. Aqui na terra, quem intercede por nós é o Espírito Santo. Mas quem está intercedendo junto ao Pai, ao lado direito, à destra de Deus o Pai, no trono, é a pessoa de Jesus, o Logos. O que é intercessão? Intercessão é um tipo de oração. Olha aqui para mim, todos vocês. A oração é tão importante que fazem 2000 anos ou mais que Jesus está orando. Desde que Jesus chegou nos céus, ele está intercedendo por nós. É oração. Quem consegue entender? A importância da oração, o poder da oração, está escrito. Ele intercede por nós, junto ao Pai, no trono. E aqui embaixo na terra, quem intercede por nós é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. E está escrito que ele intercede porque nós não sabemos orar como que é devido. Então o Espírito Santo, ele vai e traduz a nossa oração. E Jesus, além de Cristo manter todas as coisas, ele ainda está orando por mim e por você. Só 2000 anos, irmão, que ele está fazendo essa oração ininterrupta. Para vocês entenderem o ministério de Cristo nos céus, porque o ministério dele aqui na terra se dá através do quê? Igreja. Escreva isso aqui. Aqui na terra, o ministério de Cristo Jesus se dá a partir da igreja. A pergunta que eu tenho que fazer aqui, por que no versículo de número 27 está dizendo que este mistério que esteve oculto, que agora é Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória de quem? Esperança da glória de Deus. Vamos abrir este texto para nós entendermos o que Paulo escreveu aqui à igreja de Colossos. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, entre as nações, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por que Cristo está em nós? É a pergunta que nós devemos fazer. Há um motivo, há um objetivo, há um propósito de Cristo estar em nós. Já diz, esperança da glória.
E eu acabei de responder para vocês aqui anteriormente que o ministério de Jesus Cristo aqui na terra se dá e é feito através do seu corpo, a saber, a igreja. Quando a igreja entender isso aqui, no Espírito, quando a igreja entender isso aqui no Espírito, você vai conseguir compreender o que é a obra de Deus e a urgência de ser feita a obra de Deus. Jesus está no céu, cabeça da igreja, o corpo dele está aqui na terra. Nós, eu e você, formamos o corpo de Cristo, nós somos os membros do corpo de Cristo. Juntos nós formamos o corpo de Cristo aqui na terra. A obra de Jesus aqui se dá através do seu corpo. E quando nós optamos, entendemos que precisamos fazer a obra com Deus, que é a obra de Deus, que Ele nos escolheu para fazer esta obra, e aliás, nenhuma outra obra aqui nessa terra, Deus não faz, não é que Ele não pode, não distorça a minha palavra, Deus não faz sem um homem. Toda obra que Deus escolheu fazer aqui na terra, Ele fez através de um homem ou uma mulher. Tirando a criação dos 6 dias, todo o restante Deus vai escolher um homem. Para ir para a cruz, quem foi? Um homem. Para edificar a arca de madeira, de acácia, não estou falando da arca de Noé, a arca que ficava dentro do tabernáculo, foi feita através de homens. Templo de Salomão, homens. Evangelização das nações, homens. Pregação do evangelho, homens. Cura de enfermos, através de homens. Libertação de pessoas, através de homens. Restituição de pessoas, através de homens. Isso é nítido na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E isso agora no tempo da graça é chamado corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Então, só que nós precisamos nos dispor a fazer isso. Então, qual é o motivo de Cristo estar em nós? O motivo de Cristo estar em nós é porque Deus escolheu fazer a obra dele através do homem. Escreva isso. O motivo de Deus estar em nós é que, o quê? Deus escolheu fazer a obra dele através de homens. Homens e mulheres, né? Olha a urgência. Se eu não me dispor para fazer esta obra, fica sem fazer, pastor? Não. Deus quer uma pessoa para que Cristo seja manifestado através dessa pessoa e seja feita a obra. Pastor, de onde o senhor tira isso? Da Bíblia, irmãos? Outro dia uma pessoa me perguntou assim, pastor, como é que o senhor sabe isso? Porque eu leio a Bíblia. Outro dia um irmão falou, pastor, o senhor não tirou isso do chat GPT? Irmão, quando eu comecei a pregar o evangelho, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando eu comecei a pregar o evangelho há 20 anos atrás, nem internet direito não existia, irmãos. Quem lembra? Os primeiros computadores. Se nós fosse fazer qualquer coisa, meio-dia, nós tínhamos que ligar às 7 horas da manhã, irmãos. Esquentar o tubo, não sei o que lá. Lan house, eu nem lembrava da lan house. Mas era lá na lan house, nós tínhamos que ligar e esperar. De escada, internet. Aí outro dia um jovenzinho falou assim para o pastor, esse é no chat GPT, foi meu filho? Eu tenho um par de sapato lá que já subiu em tantos púlpitos lá na minha casa guardado, que ele é bem mais antigo que o chat GPT. Então essa geração de hoje, ela tende a pensar que nós começamos hoje, mano, nós começamos bem antes. Lá tipo a Arca de Noé, sabe? Serrando as tábuas. Amém ou não amém? Então preste atenção. Isso aqui é Bíblia. Gosto muito de estudar a palavra de Deus. E eu vou falar para você aqui como orientação.
Se você for preparar um sermão, você dobra o joelho e vai orar. Use as ferramentas que Deus disponibilizou, porque quem disponibilizou foi Deus, sim ou não? Deus disponibilizou para que você possa fazer pesquisa, irmãos. É nítido quando uma pessoa sobe numa plataforma, num púlpito para uma ministração, que aquilo foi feito por um mecanismo que não tem vida. Entenderam aí? Então, jamais faça isso. Você tem que subir num púlpito, você que quer ser pregador, isso aqui é uma escola, nós temos que ensinar. Você quer ser pregador ou pregadora da palavra, tanto faz, você tem que subir num púlpito e você tem com a convicção de que Cristo está em você. Não o GPT na tua mente, Cristo em você. Você vê a diferença? Entenderam? Hoje está facilitado para você estudar a etimologia de uma palavra. Etimologia de qualquer palavra. O que é etimologia? A origem de uma palavra. Por exemplo, eu quero saber a origem da palavra subsistem. Eu tinha que comprar um dicionário dessa grossura assim, dava 3, 4 bíblias, custava uma mini fortuna, e nós pesquisarmos aquilo tudo. Aqui em Cascavel não tinha que vir de São Paulo, etc, etc. Hoje tu coloca no Google, irmão, você não precisa de chat GPT não, coloca lá no Google, na IA, e ela te dá a informação, é na hora. Só que isso não pode ser a base tem que ser a palavra, tem que ser uma ferramenta de pesquisa, preste atenção. Se você quer ser pregador da palavra ou pregadora da palavra, você pode estudar, ler a Bíblia, orar, e você vai se formar um pregador da palavra. Faz um bom curso teológico, e você vai se formar um pregador ou pregadora da palavra. Mas existe uma diferença entre o pregador da palavra e o portador da palavra. Portador da palavra, você tem que nascer para aquilo. E vai custar tudo da sua vida, absolutamente tudo. Então, seja um pregador da palavra, estude a palavra, leia a palavra. Glória a Deus. Vamos continuar? Olha aqui. Cristo em vós, esperança do quê? Da glória. Por que esperança da glória? Porque a esperança deste mundo perdido é somente um, Cristo. A esperança das pessoas moribundas, perdidas, as pessoas que estão aflitas, sem salvação, a esperança da glória, Cristo em nós. Dá para entender, irmãos? Eu preciso exalar Cristo. Quando diz o texto Rosa de Saron, está falando isso, que eu exalo o bom perfume de Cristo. Rosa de Saron. Todas as decisões que eu tomo é a partir de Cristo eterno que está em mim. Ele é antes de todas as coisas. E Ele está aqui consertando este mundo. Consertando no sentido de voltar ao original. Nós não estamos indo para alguma coisa à nossa frente. Nós estamos retrocedendo a algo que nós deixamos para trás. É diferente. O nome disso que os judeus chamam de techuvá, que nós chamamos de conversão. É quando você está indo com o carro na Avenida Brasil, você quer voltar. Então você faz a conversão e volta ao seu lugar de origem. O nome disso é techuvá. Então nós estamos retornando, que é o episódio do filho pródigo. Ele retorna à casa do pai, ele faz uma techuvá à casa do pai, ele faz uma conversão à casa do pai. Então Jesus eterno, ele veio aqui como homem, manifestou-se como homem, para que eu e você possamos voltar à nossa origem. Qual que é a nossa origem? Cristo Jesus. Escreva isso. A nossa origem é Cristo Jesus. Pastor, base bíblica para isso. Nós lemos. Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele, todas as coisas são mantidas por Ele, aliás, e foram feitas para Ele e por Ele. Então, a nossa origem é em Cristo. Nós precisamos retornar ao Cristo eterno. Por que eu estou insistindo na palavra eternidade? Porque você está preso no tempo. O teu raciocínio, olha aqui para mim, o teu raciocínio é dentro do tempo.
Os teus negócios são feitos dentro do tempo. Dias, meses, semanas, horas, segundos. As ideias que você tem é dentro do tempo. E isso está mantendo você cativo no Egito. Mas a Bíblia não diz que há tempo de plantar? Há tempo de colher? Há tempo de se arrancar? Há tempo de colher aquilo que se plantou? Sim. Só que você não é um ser aqui de baixo. Você é eterno. Você tem que retornar a Cristo. Você não vai desaparecer daqui não, irmãos. Se você retornar a Cristo hoje, de verdade, amanhã você vai ter que levantar, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as suas coisas. Você está entendendo? Você vai ter que fazer tudo certinho, você vai ter que estudar. A dona de casa vai ter que arrumar a sua casa, os vendedores vão ter que vender, tudo, vai ter que continuar tudo. Só que a sua mentalidade é uma mentalidade de um ser eterno. Olha o que Paulo escreve dizendo que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, ou seja, no tempo, aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis. Nós precisamos esperar em Cristo, que é eterno, não só aqui nessa vida. Agora eu vou abrir mais teu entendimento um pouco mais ainda. Tudo que você faz para Cristo aqui nesta terra é uma preparação e o aquecimento do que você vai fazer no mundo por vir. Vou repetir. Tudo que nós fazemos, tudo que você faz aqui nesta terra, é uma preparação, é um aquecimento do que nós faremos no mundo por vir. É o que você só está aquecendo, meu irmão. É só o aquecimento. Daqui a pouco você vai entrar no jogo mesmo, mas você só está aquecendo. É só o aquecimento. Você só está aquecendo, só treinando, é só o treinamento. A obra em si mesmo vai ser feita no mundo por vir. E nós achamos que nós estamos fazendo tudo que deve ser feito aqui e agora. Preste atenção, gente. Olha aqui para mim. Nós pensamos que nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós pensamos que se nós não fizermos, Deus vai ficar sem fazer. Olha aqui. Deus escolheu fazer através do homem. Não que ele não possa fazer sem o homem. Ele escolheu para fazer através do homem, mas ele pode fazer sem eu e sem você. Deus nos chamou para fazer isso. Vou além. Cristo eterno em vós, esperança da glória. Irmãos, Cristo em vós, aonde está a depressão? Cristo em vós, aonde está o medo? Cristo em vós, aonde está a indecisão? Eu estava falando com a minha esposa hoje cedo, no café da manhã, que quando aconteceu a queda do homem no Éden, a humanidade foi desqualificada para estar diante do trono de Deus. Entrou em desequilíbrio todo o universo, por causa da queda do homem. Descalibrou o homem. Aí Jesus veio, o Cristo eterno, e veio calibrar o homem novamente, qualificá-lo para estar diante do trono de Deus. Preste atenção nisso aqui. É por isso que você vai sentar, irmão, eu sou psicanalista clínico, em formação. É por isso que você vai sentar com pessoas, você vai ver mazelas e mazelas e mazelas da alma da pessoa. Todos os seres humanos, em alguma área da alma dele, ele é desequilibrado.
descalibrado em algum sentido da alma. Uns têm medo, outros vivem no mundo da fantasia, outros vivem na depressão, outros vivem na falta. Aí Jesus, o Cristo em você, a eternidade, presta atenção. Cristo em você, a eternidade. Vou repetir, Cristo em você, a eternidade. Escreva isso. Cristo em você, a eternidade. Calibra tudo. Consegue entender, irmãos? Que a nossa mente, ela não pode ser uma mente tão somente condicionada a este tempo, dia, meses, anos, séculos. Aí a pessoa vive correndo porque ela vive no tempo. Cristo em vós, esperança da glória, é o quê? A eternidade em você. Escreveram isso? E o que significa isso, pastor? A eternidade em mim, que a partir deste momento que Cristo em você, a eternidade, que Cristo é eterno, esperança da glória mora em você, habita em você, você não funciona mais com as coisas daqui de baixo. É simples e ao mesmo tempo profundo, sim ou não? Simples e profundo. De forma simples para vocês entenderem. Então, esses nuances que tem na mente do ser humano, esses nuances que tem na alma do ser humano, essas esquisitices, porque o ser humano é esquisito, irmão. O bicho esquisito é o tal do ser humano. Ele fala uma coisa que ele não quer, ele está sentindo outra e está desejando na alma dele outra. Quem que vai entender, irmão? É só o discernimento do Espírito Santo. Quando aconteceu a queda, pronto. Principalmente o brasileiro. O brasileiro fala uma coisa, no coração dele está outra, e na alma dele está sentindo outra. É uma coisa terrível. Você vai para a Europa, como eu já fui lá, você chega na casa das pessoas, se é um brasileiro, se recebe uma visita, a pessoa vai embora, eu estou indo embora. O brasileiro, não, está cedo, está cedo. Nós temos esse costume, não temos? Só que nós estamos falando da boca para fora, porque o nosso coração está assim, vai logo, eu estou com sono. É ou não é? É só no Brasil que tem isso, irmão. Os europeus têm disso não. Se eles falam assim, estou indo embora, pronto. Eles falam o que tem no coração. O brasileiro é uma coisa terrível, irmãos. E Jesus falou que tem um avivamento que vai sair dessa terra aqui. Eu falei, Jesus, não é terrível isso aqui? Então, quando aconteceu a queda, aconteceu o quê? Todas essas nuances que nós estamos vendo aqui. Agora vem Cristo em vós. Cristo é quem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem um caminho para você, ele é o caminho. Ele não tem uma verdade para você, ele é a verdade. Ele não tem uma vida para te dar, ele é a vida. Então aquilo que o pessoal canta, né? Tudo que Deus tem para nos dar é Cristo, irmãos. Ponto. Se te deu Cristo e Ele habita em você, você tem tudo. Como eu tenho tudo, pastor? Através dele e por ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra, e tudo subsistem através dele e são mantidas por ele. Então, quando Deus nos deu Cristo, nos deu tudo. O nosso esforço, entre aspas, aqui nessa terra como igreja, é em busca de Cristo, de mais nada deveria ser. Que a partir do momento que eu tenho Cristo, é verdade em mim,
e Ele vive através de mim, eu exalo o cheiro agradável, o perfume da rosa de Saron, pronto, todas as coisas acabaram. Então nós vamos aprender hoje aqui, depois no final eu vou mandar uma tabela para vocês, não dá para eu colocar aqui, é muita coisa, mas eu vou mandar no grupo da igreja, como que você vive sem Cristo, com essa verdade, e após Cristo. Você vai fazer as mesmas atividades que você faz no dia a dia. Tudo, vai levantar cedo, vai trabalhar, vai vender, vai limpar a casa, tudo. Mas agora, com Cristo em vós, esperança da glória, tua vida vai mudar, irmão. Porque se você vier para a igreja como um mero religioso, consumidor de culto, não vai funcionar a tua vida vai de mal a pior. Tua vida precisa ser transformada por Cristo. Colossenses capítulo de número 1, versículo 27, fala sobre isso, mas Romanos capítulo de número 16 e o versículo 25 e 26 também fala. Vamos ler lá? Romanos, capítulo de número 16 e o versículo de número 25. Posso ler, irmãos? É Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Quem é esse mistério? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno e a todas as nações para a obediência da fé. Então, para que ele se manifestou? Para a obediência da fé. Está calibrando, irmãos. Está tirando aquelas esquisitices que eu falei para vocês aqui agora. Antes da queda, o homem falava o que era mesmo. Estou com sono, estou com sede, vou dormir, vou correr, vou comer, vou trabalhar. Hoje não, hoje nós temos que ter a revelação para saber o que o bendito, a bendita está falando, irmão. Estou com fome, mas no coração dele quer dizer outra coisa. Estou com um sorriso nos lábios, mas por dentro ele está morrendo, ou ela está agonizando. Por isso que a verdade não é fácil de nós recebermos. E a verdade não é uma informação, a verdade é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Quando a verdade vem, as trevas começam a entrar em convulsão. É fácil nós recebermos Jesus? É bom, mas não é fácil. Porque quando ele chega, ele vai mostrar quem é o Rafael para o Rafael. Rafael, tu é esse cara aqui, ó. Tu é esquisito, cara. Tu é estranho. Olha aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de luz aqui no recôndito do teu coração para você ver o que tem ali. Olha ali o que tem ali. Vamos limpar? Você está entendendo? Quando Cristo vem, no Rafael é assim. Por isso que quando Jesus se assentou à mesa com os 12 discípulos, e ele começou a dizer assim, hoje um de vós há de me trair. Os discípulos começaram a perguntar um, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu? Ninguém ousou dizer, ei, acho que ele está falando do fulano de tal. Porque quando nós se assentamos com Cristo, que é a luz, ele mostra o Rafael para o Rafael. Eu fico muito preocupado quando as pessoas começam a dizer assim, fulano tem isso, Beltrano tem aquilo. Não, quando nós assentamos à mesa com Jesus, nós começamos a olhar, Senhor, por acaso sou eu? É eu que vou trair o Senhor? Eles começaram a perguntar isso. Porque Cristo traz a luz, irmãos, para mostrar para o Rafael quem é o Rafael. Quando você vê uma pessoa vendo defeito em todo mundo, menos nele, ele não tem a luz de Cristo.
Precisa de Cristo para calibrar a alma humana, quebrantar a alma humana. Deus se expressar através de nós. Então o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? O Verbo se fez carne. Ele veio mostrar como que é o ser humano original, sem pecado. Ele não é apenas o modelo. Ele é o criador de todas as coisas. E ele veio nos mostrar como que é feito, como que um ser humano sem pecado atua, como um homem e uma mulher sem pecado agem, como um homem e uma mulher sem pecado trabalham, como um homem e uma mulher sem pecado falam, como um homem e uma mulher sem pecado resistem à perseguição, como um homem e uma mulher sem pecado andam por esta terra fazendo as atividades. Todas elas, porque quem andou aqui nessa terra foi um homem chamado Jesus, o Filho do Homem. É possível, tudo que ele fez é possível. E olha aqui para mim, todas as coisas que Jesus fez aqui nessa terra, todos os milagres, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Vou repetir. Todos os milagres que Jesus fez aqui nessa terra, ele não fez como Deus, ele fez como homem. O diabo, na tentação do deserto, tentou Jesus para que Jesus fizesse algo como Deus. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Se tu és o Filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão para que você coma. Querendo ativar a divindade de Jesus para que ele pudesse fazer algo. Eu falei, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todo logos, toda palavra, Jesus. Consegue entender, irmãos? Então, tudo o que ele fez, as pessoas pensam inalcançável. Não, Jesus disse, maiores obras do que essas que vocês viram eu fazer, vocês farão. Quem crê em mim, fará maiores obras do que essa. E por que a igreja pensa que não pode fazer, irmãos? Porque nós estamos fora da eternidade. Olha aqui para mim, nós já vamos encerrando. Nós pensamos que a eternidade vai começar quando acontecer o advento do arrebatamento. Aí vai dar o start na eternidade. Não, a eternidade é esta, Jesus fala. Aqueles que creem na minha palavra. Aqueles que praticam, você tem Cristo que é eterno em você, e você está na eternidade agora. A eternidade não é o infinito. Os números são infinitos. A eternidade não é isso. O que é eternidade? Eternos, eternidade, eterniums. O que é isso? Que não tem começo, nem meio, nem fim. Não tem passado, nem presente, nem futuro. Como o homem não está em Cristo Jesus na eternidade, ele sofre as mazelas do Egito, das prisões do Egito. Amassando barro, fazendo tijolos, trabalhando para Faraó, que é o tempo. Tem tempo de você levantar fabricar os tijolos, tem tempo de você construir as casas e nunca morar nessas casas. Então, irmão, ser crente é muito mais do que isso. Do que vir apenas uma vez por semana no culto. O nome disso é religiosidade. Nós precisamos entender quem é Cristo Jesus, o ser eterno. Então, conhecer tudo isso implica em quê, pastor? Primeiro, na sua identidade. Escreva aí, identidade. Implica na sua identidade. Quem é você? Se Cristo é eterno e você está em Cristo, e Cristo em você, você não é essa pessoa que tem um CPF, um RG, etc, etc, etc. Você é espírito, teu espírito é eterno. Identidade, porque você também não é simplesmente um membro de uma congregação, de uma igreja. Você é filho de Deus. E se você é filho, vocês têm heranças. Identidade. Então a nossa identidade antecede, irmão, ao nosso nascimento, a nossa história. A nossa identidade, isso aqui é para libertar você, libertar a tua mente. A nossa identidade antecede ao pecado adâmico. É anterior àquilo. Nós estávamos em Cristo Jesus, antes do pecado, nele.
Todo mundo se esqueceu disso. Mas em Cristo, nós recuperamos tudo isso. E o que implica isso, pastor? Também implica que a história aqui na terra, da sua vida, da minha vida, não é aleatória. Os acontecimentos não vão ocorrendo aleatoriamente. A nossa vida aqui foi projetada, irmãos. Existe um caminho a ser percorrido. Mensagem de domingo passado. Ou nós estamos no caminho chamado Damasco, ou nós estamos no caminho que é Jesus. Então a minha e a sua história foi projetada por Deus. Existe um caminho, a saber, Cristo, que nós devemos percorrer este caminho. Este caminho é a eternidade. Você não espere o arrebatamento, irmão, para você viver a eternidade. Tudo que você for fazer, na tabela que eu vou mandar para vocês, vivam através da eternidade. Façam através da eternidade. E o que resulta isso, pastor? Preste atenção nisso aqui. Resulta na libertação da orfandade espiritual. Preste atenção nisso. Todas as religiões têm um Deus, sim ou não? Somente o cristianismo que nós temos um Deus que nós podemos chamar de Pai. Nenhuma outra religião chama-se o Deus daquela religião de Pai. Só o cristianismo. Isso é a cura da orfandade. Por isso que Jesus ensinou, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Nenhuma outra religião tem isso, irmãos. Nenhuma outra religião no mundo pode chamar o Deus deles de Pai. Somente nós podemos chamar o nosso Deus de nosso Pai. E isso é libertador, porque Ele está nos devolvendo uma identidade da eternidade. Não de quando nós nascemos agora, porque a tua história não começou no teu nascimento. 30 anos atrás, 25 anos atrás, 40 anos atrás, 45 anos atrás, não, tua história é na eternidade. Só que Jesus vai calibrando as esquisitices, né? Vai regulando o carburador, né, irmão? Chavinha de fenda vai regulando. Né? Os carros antigamente era carburado. Chavinha de fenda vai regulando. Pastor, mas eu sou um carro injeção eletrônica. Ele vai trocando o módulo, então. De uma ou de outra forma ele vai fazendo, né? Que é nós somos descalibrados, irmão. Aí a nossa identidade em Cristo, nós vamos parando com as coisas esquisitas. Sim ou não? Vamos parando com as coisas esquisitas. Não, eu sou filho de Deus. Esse comportamento que eu estou tendo não condiz com ser filho de Deus. Esse pensamento que eu tenho não condiz com a eternidade, condiz com o tempo aqui de baixo. Então eu preciso calibrar. É fácil, ó, deixa eu ensinar vocês. Digamos que uma pessoa te ofende em uma conversa. Quem vive fora da eternidade, ou seja, Cristo não está nele, esperança da glória, ele responde já no ato, tal, né? E ali já dá uma confusão. Basta, isso eu aprendi, irmão, e eu coloco em prática na minha vida. Bastam 3 segundos. Não precisa respirar forte na frente da pessoa assim, não. E também não é controle, não. Você só faz assim, dentro de você, Jesus, que eu responda a esta pessoa através de ti. E às vezes a resposta não vem na hora, você pega e sai fora, irmão. E volta depois. É fácil das primeiras vezes? Não. É impossível? Também não. Precisa de treino? Precisa de pôr em prática. Nós vamos falando. Jesus, fala aqui, ó, através de mim. Não é controle não, irmãos. Autocontrole, porque tem gente que se controla muito bem, não é mesmo? Se controla muito bem. Eu tenho autocontrole. Não é disso que eu estou falando não, irmãos. Eu estou falando que após a cada dia, Jesus vai matando a nossa velha natureza. Vai destruindo a nossa velha natureza dia após dia. Entenderam aí? Pedro não foi assim? Tirou a espada, cortou a orelha do Malco, não foi? Jesus foi calibrando ele. Foi uns anos para calibrar Pedro, irmão. Mas calibrou o cara.
Entenderam aí? Moisés também foram 40 anos para Deus calibrar Moisés. 40 anos, porque Moisés era estupim curto, irmão. Ele viu o cara lá matando um egípcio, batendo, não matando. Ele viu um egípcio batendo em um hebreu, batendo, ele foi lá e matou o cara. Olha o homem escolhido por Deus, irmão. É. Brinquedo não, negócio disso aí. Ah, tá matando o meu compatriota? Foi lá e matou o cara. Tá batendo nele? Matou. Enterrou debaixo da areia. Era o escolhido de Deus. Aí Deus falou, esse cara eu tenho que calibrar ele. 40 anos cuidando de um rebanhinho pequeno que nem era dele, era do sogro dele, lá nas montanhas. Quando ele foi calibrado na última vez, ele viu a sarça ardendo em fogo. Então, irmãos, não sejamos rápidos para julgar os outros, né? Porque nós precisamos nos calibrar, Deus precisa nos calibrar. Então, não é autocontrole, presta atenção, tem gente que tem autocontrole. Não estou falando disso. Estou falando de uma nova natureza, porque eu posso ter um excepcional autocontrole e Cristo não morar em mim. As pessoas podem cuspir na sua face e você ainda ser a pessoa mais amável, porque você tem autocontrole. Não estou falando disso. Essa pessoa que tem o autocontrole e não tem Cristo na vida dela, ela está desequilibrada de igual forma com aquele que não tem controle. Ela só não estoura, ela só não expressa, ela só não mostra ali. Mas depois ela fica sem dormir, passa uma semana, não dorme. Aí quando vem para a igreja, coloca uma capa, uma máscara, chega ali na frente, ai amiga, ai amigo. Que negócio todo. É autocontrole, eu não estou falando disso não. Que seja então igual Pedro. Tira a espada, corta a orelha, mas é o que é. Senhor, eu preciso que o Senhor me calibre. Que seja igual Moisés. Isso não é para você matar ninguém não, tá, irmãos? Que seja igual Moisés, enterrou o egípcio debaixo da areia, Deus levou ele 40 anos para o deserto para calibrar o cara. Mas calibrou. Aí depois, olha o que a Bíblia diz, que era o homem mais manso da face da terra. Também um tratamento de 40 anos no deserto, que não vai ficar manso, né, irmão? Todo mundo fica manso, 40 anos no deserto, lá sendo tratado por Deus sozinho. Calibrou o vivente, depois Deus usou ele. Então preste atenção, a parte prática eu vou mandar para vocês no grupo, depois ali para vocês praticarem, tá? Então como que nós vamos viver a partir de hoje? Como que nós vamos nos comportar a partir de hoje? As reações às coisas da vida. Não é autocontrole. É um desafio para que Cristo venha viver em nós a eternidade, irmãos. Então, quando você trabalha a partir do tempo aqui na terra, por exemplo, eu tenho que comprar uma casa, tem gente que entra em parafuso, porque eu já estou com 35 anos, pastor, e eu moro de aluguel ainda e não tenho uma casa. O pensamento dele é a partir do tempo aqui da terra. Agora, olha a pessoa com o mesmo 35 anos. O viver é Cristo. O morrer também é Cristo. E eu não vivo só para aqui e agora. Muda tudo ou não muda? Olha a moça que já está com 29 anos e quer casar. Estou jogando alto, né? Quando chega com 22, misericórdia, irmãos. Tem que casar, pastor, vai morrer se não casar. Sangue de Jesus tem poder. Olha a moça com 25 anos, 22 anos. Meu Deus, eu já estou passando a idade, se eu não consigo um marido, eu não consigo um noivo, não consigo um namorado. Está pensando no tempo. E frequentemente as pessoas perguntam para mim, pastor, quando nós formos para o céu, eu vou encontrar o meu marido lá, meu namorado? É? As pessoas perguntam, pastor, quando nós for para o céu, como que vai ser? Nós vamos governar aqui nessa terra para te responder, irmãos. Só para começar 1000 anos. Porque nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens.
Amém ou não amém? Tomara que isso aconteça hoje, irmão. Mas a misericórdia de Deus faz assim ter milhões de pessoas para salvar ainda. Nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que as pessoas perguntam. O meu pet vai estar lá, pastor? Vai estar o Toby lá, vai estar todo mundo lá, irmão. É verdade. Verdade. Mas isso é uma outra história, uma outra aula. Não é mesmo? Então eu quero que vocês pensem e que vocês reajam à vida a partir do quê? Eu tenho me policiado nisso, irmão. Eu não tenho me controlado nisso. As coisas têm acontecido na minha vida, eu falo, Jesus, que eu faça a partir de ti agora. Se o Senhor vive em mim, tem que ser a partir de ti. Vocês vão ver que esplêndido que é. O que vai acontecer? Deus vai matar o Rafael. Esse que vai acontecer. Vai matar o velho homem. E a pessoa de Jesus Cristo vai surgindo a cada dia mais na sua vida. Para isso que servem as tribulações da vida, os desertos, a forja. Tudo isso, irmãos. Glória a Deus. Fique em pé, por gentileza. Isso é Bíblia, irmãos. Quem ama a palavra de Deus? Hoje, com essa chuva, eu estou surpreendido aqui com a quantidade de pessoas que estão aqui. Significa que vocês amam a palavra de Deus mesmo? Porque sair nesse tempo e vir para cá, irmãos, é só quem gosta, quem ama a palavra de Deus. Vem aqui na frente, vamos orar?